Observe que ele diz: vejo que tu estás são. Vá, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Se esse homem tivesse nascido paralítico, Jesus não tinha falado assim. Você vai ver no livro de Atos, capítulo 3, lá para o versículo 15, se não me falha a memória. Ali chega Pedro e João à porta do templo e ora e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia vai dizer que aquele coxo, aquele paralítico ali que Pedro e João o curou, ele era de nascença. Ele estava ali não porque pecou, ele estava ali por uma deficiência física. Ele estava ali porque ele nasceu assim, dentro do ventre da sua mãe, ele era aleijado, ele era coxo. Mas entenda isso. Aqui em João, no capítulo 5, versículo 14, Jesus nos dá um ensinamento. Quando Jesus encontrou aquele homem era mendigo. Aquele homem estava sujo, fedido, sem valor. Aquele homem, ninguém reconhecia ele, a sociedade tinha ele como nada. Ninguém olhava para aquele homem e dizia: que homem valoroso. Não. Aquele homem era abandonado ali, ninguém olhava para ele. Creio eu que ninguém dava um bom dia, sim ou não? Porque que as pessoas, quando vê um mendigo na rua, mal fala com elas, mal direciona a face, ela diz bom dia, boa tarde. Isso não acontece. Aquele homem vivia assim. E a consequência daquele homem viver assim era o pecado. O pecado levou aquele homem a ser assim, mendigo, fedido, aleijado, escravizado, sem valor. E a sociedade não dava valor, rejeitou ele total ao fundo do poço que ele se encontrava. Jesus, quando encontra ele no templo, Jesus diz: veja que estás são. Jesus está querendo dizer: lembra muito bem de quando eu te encontrei como tu estava? Tu estava aleijado, tu agora está andando. Tu fedia, mas está cheiroso. Tu não podia vir cultuar no templo, mas tu está aqui adorando e dando glória a Deus. Eu já quero liberar uma palavra a você nessa noite. Entenda isso. O Espírito Santo que te buscou no mundo, te limpou e te purificou. Nessa noite está dizendo: não volte ao passado nem volte a pecar, para que não venha te suceder algo pior. E pode ser pior do que ser aleijado. A morte. E depois da morte, o inferno. Deus, nessa noite não quer isso para a igreja do Jabu. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu quero que você continue no templo, andando, pulando, dando glória a Deus, aleluia, sendo feliz, porque foi para isso que eu te tirei da cama, foi para isso que eu te tirei do pecado, para glorificar o meu santo nome. O pecado ele escraviza, o pecado ele humilha. Você lembra o que aconteceu com Sansão? O pecado humilhou Sansão de uma tal maneira que a Bíblia diz que Sansão é um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Após o pecado de Sansão com Dalila, Sansão serviu de animal para moer moinho. Humilhação, o pecado leva. Humilhação, o pecado leva você. O pecado que humilha de uma maneira que quando as pessoas vão olhar você, após você ter pecado e estar sendo humilhado, as pessoas vão olhar e vão dizer: não era o nazireu, não era o separado, não era o cheio de Deus, não era o que matava mil, não era o que levantava muros, não era o que arrancava portão de bronze, não era aquele que era cheio de Deus, e agora está aí moendo moinho. Entenda isso nessa noite. Você pode ser uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, mas se você não vigiar o pecado entrar na tua vida, tu perde a presença, tu perde a unção, tu perde o poder, e tu ainda vai ser humilhado pelo diabo. Você não quer isso para a sua vida. Veja que estás são, nós estamos são. Quem crê nisso? Você é são, porque o Espírito Santo te purificou. Quando o Espírito Santo me encontrou, como está escrito na palavra, é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Me convenceu do pecado, me convenceu do juízo, me purificou, me limpou, me tratou, me trouxe para louvado, pregando a palavra. Mas
Mas isso não continua, nem me dá cabimento para dizer eu sou forte o suficiente. Paulo vai dizer: quem está de pé, cuide para que não caia, porque se você não se cuidar, você volta para o mesmo lugar de humilhação, à beira do tanque, e ali, meu irmão, ninguém te dá valor, ninguém olha para você, ninguém te dá bom dia, porque o pecado entrou na tua vida. O pecado, ele escraviza o homem. O que levou esse homem a ser paralítico foi o pecado. Está bem claro no texto: vejo que estás são, vá, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Observe o pecado. O pecado, ele mata você espiritualmente e também físico. O pecado lhe aleja fisicamente. Esse homem estava aleijado. O pecado lhe cega fisicamente, porque Sansão perdeu os olhos. O pecado mata fisicamente, porque o pecado matou Eli, seus 2 filhotes de Finéias. Quantas pessoas você conhece que era uma bênção aqui em cima, uma bênção aí embaixo, pregava, profetizava, fazia parte dos grupos, o tempo passou, a fé esfriou, desviou, o pecado entrou e aconteceu um acidente e ele morreu. Quem conhece alguém assim? Pecado. Quando você desvia, perde a presença de Deus, perde o temor do Espírito, você está só. E não vem com hipocrisia de dizer: ah, mas Deus é misericordioso e vai cuidar. Não vai. A Bíblia diz que Deus é justo e que Ele zela pelos seus. Aquele que não tem mais o Espírito nem o temor de Deus, Deus não vai zelar dele. Você vai ficar só. Não queira ficar só, meu irmão, porque a graça do Espírito Santo, ela é para sempre, mas não é para quem dá lugar a barganha e viver no pecado, porque o pecado escraviza e te leva para o inferno. Cuidado com o pecado. Quantas pessoas vivem brincando de ser crente como se fosse uma brincadeira? Está aqui em cima, está aqui glorificando o nome de Deus, não é brincadeira. Esse dia eu vi um vídeo muito interessante de um cantor muito famoso. Eu glorifiquei o nome de Deus pela vida dele. Ele disse: você, flamenguista, você canta o hino Vasco? Todo mundo disse: não, está repreendido. E por que a igreja atual canta a música do mundo? Por que a igreja atual escuta funk, escuta forró, escuta sertanejo e diz que não tem nada a ver, que é só uma música? Entenda isso. Tiago vai dizer: de uma mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, é limpa ou é suja. Entenda isso: da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Tiago diz: da mesma boca sai bênção e sai maldição. Mas não sejais vós assim, vós sois diferentes, a igreja é diferente, nós somos diferentes, nós somos o sal da terra para influenciar. E o pecado vai entrando de maneira que ninguém dá ouvidos. Isso é bobagem, é só uma música. Começa com uma música, daqui a pouco está no forró, daqui a pouco está no sertanejo universitário, daqui a pouco está no carnaval, daqui a pouco está no Rock in Rio, e aí posta uma série e bota no Facebook dizendo: participei. E Deus lá em cima está dizendo: o inferno te espera, porque aqui em cima tu não entra. E Deus lá em cima está dizendo: faz isso porque não tem mais o meu temor, nem mais o meu espírito. Porque eu tenho certeza que está escrito na palavra que aquele que tem o Espírito, o Santo de Deus, ele é diferente, ele faz diferente, anda diferente, professa diferente, a fé dele é diferente. Aqueles que fazem essas coisas é porque simplesmente não são de Deus. Vive uma vida como se não fosse nada. João escreve no capítulo 8, versículo 44. Ele fala um texto muito duro. Jesus fala:
vós sois filho do diabo, porque vós procurais fazer a vontade de vosso pai. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio, e nele não há verdade, e ele é o pai da mentira. Entenda isso. Tem pessoas assim aqui dentro, achando que está enganando a Deus, e Deus já sabe que ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo, ele é joio, ele é bode, ele não é trigo nem ovelha. Mas entenda isso, não é o pastor que vai tirar você que é bode daqui, e nem é o pastor que vai tirar você que é joio daqui. Isso acontece naquele grande dia. Mateus vai escrever dizendo: quando o Filho do Homem vier, assentará no seu trono de glória, e ele fará separação dos bodes, assim como o pastor faz separação dos bodes das ovelhas, as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Entenda isso. Também ele vai dizer: um joio será colhido e jogado ao fogo, e um trigo colhido e colocado no celeiro. Eu entendo que o celeiro é o céu, e o trigo que vai para o céu nessa noite veio aqui adorar o nome de Deus, dizendo: eu sou trigo e eu adoro, eu sou verdadeiro e sirvo a Deus em espírito e em verdade. Pecado, igreja, é uma mensagem que ninguém gosta de ouvir, isso é normal. Mas essa mensagem é para a gente ser salvo. O céu não tem barganha. No céu não entra o pecado, está escrito. No céu não entra o pecado, está escrito. Se você quer ir para o céu, começa a fazer diferente. Começa a abraçar essa palavra, viver o que está escrito, ainda que lhe custe algumas amizades, ainda que as pessoas não queiram ficar perto de você, dizendo que você é crente chato, dizendo que você é fanático. Não importa isso. O que importa é que você continua dizendo que você serve a Deus em espírito e em verdade, e que você não se mistura com o mundo, porque você foi chamado para ser luz desse mundo. A luz clareia, a luz revela o que está errado, a luz não oculta e nem esconde o que está errado. Pelo contrário, se você é crente e tem a luz do mundo, você denuncia o que está errado. Você diz, como o autor Hebreu diz: você vem exortar uns aos outros, ainda mais que o fim está próximo. Jesus está voltando, e quando ele voltar, que ninguém esteja em pecado, porque se a gente estiver em pecado, a gente vai continuar como aquele paralítico, esperando o mover das águas, e nunca vai se mover. Vai continuar esperando, continuar esperando, continuar esperando, e não vai acontecer. Veja o que está são. Vá, não peques mais. Nesse mesmo capítulo, Jesus falou a mesma coisa para aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Vá e não peques mais. Quando Jesus fala isso, ele não está dizendo: você agora nunca mais vai pecar. Não é isso. Ele está falando no sentido de você não fazer a sua vida de rotina do pecado. Porque está escrito no livro de João: se vós diz que não tem pecado, vós sois mentirosos. Não é isso. Todos nós somos pecadores por herança, porque herdamos o pecado de Adão e de Eva. Mas quando a Bíblia diz que vós sois, que se vós disseres que não tem pecado, vós sois mentirosos, a Bíblia não está dizendo que eu tenho que viver pecando. Não é isso. A Bíblia está dizendo que eu herdei o pecado. Paulo vai dizer em Romanos, dizendo: assim como a morte veio pelo um homem, assim também a ressurreição veio pelo homem. Ali Paulo está explicando: assim como o pecado entrou por Adão, assim também o pecado sai pelo nome de Jesus. Quando a gente aceita Jesus, o pecado faz mais parte da sua vida. O que faz parte da sua vida é a santidade, é a unção, é o poder, é o Espírito Santo de Deus. Nessa noite, entenda isso. Diga para você mesmo: eu sou filho de Deus, eu tenho